Bom, boa tarde, boa noite. Acho que todos estão me escutando. Estão me escutando, Cláudio? Sim, Escutando bem. Ah, ok. Então, bem-vindos ao webinário Esterilização por óxido de etileno, que é da série de webinários da Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação. É, a Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação tem como missão divulgar ah, conhecimentos relativos à área limpa e controle de contaminação. E essa série de seminários cumpre essa missão de ajudar a divulgar ah, conhecimentos especializados com grandes profissionais, né? Então, meu nome é Eduardo Lopes, eu vou ser o mediador desse webinário. Então, falar rapidamente sobre mim, né? Eu sou diretor da Ampola Consultoria, sou farmacêutico, eh, tenho cursos na área de administração industrial, na área MBA em tecnologia e inovação. Trabalhei em grandes empresas nacionais e multinacionais e trabalho com projetos de engenharia e de áreas limpas e controles de contaminação. E agora eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes convidados, né? Então, uma delas é a Alzira Martins, né? Que ela é consultora especializada em esterilização, microbiologia e garantia de qualidade. Ela tem doutorado em esterilização na USP, mestrado em microbiologia na USP. Ela tem 30 anos de experiência em empresas de dispositivos médicos, produtos combinados, empresas farmacêuticas e biológicas. Ela tem experiência em esterilização, microbiologia e garantia de qualidade. E tem 20 anos de experiência internacional, trabalhando nos Estados Unidos, na China, na Índia, Alemanha e México. Outro nosso palestrante é o Cláudio Carraro. Ele é engenheiro mecânico, tendo trabalhado em posições executivas e gestão industrial e liderado times de engenharia, meio ambiente, qualidade e operações no ramo de tecnologia médica. Tem ampla experiência no controle de contaminação e boas práticas de fabricação, gestão de risco, aplicado à indústria farmacêutica, dispositivos médicos, abrangendo desenvolvimento, validação e monitoramento de processos de esterilização térmica e óxido etileno. Atualmente, ele conduz projetos estratégicos voltados à melhoria contínua, à sustentabilidade, conformidade regulatória, integrando os elevados padrões de qualidade do negócio à cultura das organizações. Ele atualmente é diretor da Carraro Consultoria e Treinamento e professor convidado em escolas de negócio. Eu queria agradecer também a Alessandra, que é diretora da agência Momento Comunicação, que foi responsável pela realização desse webinário aqui pela SBCC. E também eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, que são a Brava, né, a Associação Brasileira de Ar-Condicionado e Ventilação, e a Arcontem. Rapidamente, falando da SBCC, além da divulgação dos seminários, nós temos grupos de trabalho em várias normas de área limpa e controle de contaminação. Esses grupos são abertos à participação de pessoas da indústria ou profissionais. Mais informações vocês podem achar no site da SBCC. A outra coisa que eu gostaria de dizer, se vocês tiverem perguntas a qualquer momento, pode enviar pelo chat, a gente vai ver se fica melhor interromper, ou se a gente faz no final, conforme for, a gente vai mantendo esse bate-papo aqui, né? Ok, então sem mais atrasos, eu gostaria de passar então a palavra para o Cláudio, para a Alzira, acho que talvez o Cláudio que comece. Enfim, bom seminário e vamos lá. Bem, boa noite a todos. Hoje vamos aqui. Bom, obrigado, Eduardo, obrigado, Alessandro, por todo o suporte, né, pela abertura. Bom, hoje nós vamos, esse webinário, ele vai trazer, vai falar, nós vamos tratar sobre esterilização por óxido de etileno, que é um processo amplo, é um processo muito complexo, tem muitos aspectos a serem avaliados, e nós vamos trazer aqui alguns elementos que nós consideramos fundamentais para conformidade, eficiência e segurança. Então, vamos tentar trazer aqui uma visão
ampla sobre o processo e aí a gente pede vocês que, havendo qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer consideração, usem o chat para isso. Nós vamos tentar responder e debater qualquer aspecto que vocês colocarem, que vocês queiram dar uma ênfase um pouco maior. Então, seguindo, iniciando então nosso dia, né, que eu vou aqui a apresentação da Alzira, a minha, isso aqui o Eduardo já falou. Bom, eu acho que acho que uma pequena introdução aqui ela é importante porque o óxido de etileno ele é um produto químico perigoso que ele é utilizado, amplamente usado na indústria química. Então, e a indústria química tem todos os elementos de segurança para isso, para poder trabalhar em grandes quantidades e com rigor de segurança muito grande. Entretanto, uma pequena parcela do óxido de etileno fabricado, ele é destinado a fins de esterilização industrial, hospitalar, mas fundamentalmente industrial. E essa é uma parcela muito pequena, normalmente da ordem aí de 1% do óxido fabricado vai para a esterilização. Mas essa pequena fração ela é pulverizada em um número grande de empresas. E dadas as características do óxido etileno, que a portaria 482 de 99 define isso muito bem, que é um produto tóxico, inflamável, ele potencialmente explosivo e com nível de toxicidade realmente bastante elevado e que a gente e não chega a ser surpresa, né? Todos os elementos que servem para esterilizar, eles têm algum efeito colateral, seja um risco de queimadura, seja uma exposição à radiação, seja uma exposição a um agente químico, né? Então, é um aspecto de extrema importância. Então, a gente entende que a questão de segurança toma uma dimensão muito grande. Bom, em contraponto a essa questão dos riscos associados ao uso do óxido etileno, o óxido etileno ele ainda hoje ele é um elemento assim, absolutamente necessário para a esterilização de artigos médicos termosensíveis. Então, ele tem uma característica de difusibilidade muito grande, ele é muito bom para esterilizar cargas de grande volume e produtos com uma geometria desafiadora, então ele tem uma capacidade realmente muito especial para isso e acaba sendo hoje o método mais utilizado globalmente para esterilização de produtos dessa natureza. Em alguns casos é o único método que acaba sendo viável em algumas situações. Entretanto, o seu uso precisa de um aprofundamento bastante grande sobre os aspectos de segurança. Então, nós vamos tentar, nesse encontro nosso de hoje aqui, trazer uma visão global sobre isso, e o conteúdo ele está fundamentalmente baseado na ISO 11.135 e na Portaria 482. A gente traz aqui outros aspectos, mas esses dois elementos trazem a grande fundamentação. Então, aqui Al- é, Alguns Alzira, meus comentários. E Boa noite, Alzira, boa noite a todos. Ah, boa tarde. Peço desculpa porque o meu vídeo não está funcionando hoje. No slide anterior, eu apenas gostaria de ressaltar que o ETO vem sendo utilizado na esterilização de produtos e artigos médicos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já vem sendo utilizada por anos e anos, especialmente para a esterilização de produtos médicos de natureza plástica e termosensíveis. No entanto, conforme o Cláudio ressaltou, e a portaria, todas as literaturas científicas enfatiza que é um produto químico perigoso, que demanda cuidados especiais de controle e principalmente de segurança. Quando nós falamos segurança, estamos falando de segurança dos funcionários, seguranças do meio ambiente e segurança do produto. No Brasil, nós temos a Portaria 482, que enfatiza que é um gás ou um produto químico altamente tóxico,
facilmente inflamável e explosível, além de ser carcinogênico. Nos Estados Unidos tem a EPA, a Agência de Meio Ambiente, que ela também ressalta que o óxido de etileno é bastante carcinogênico, é mutagênico. Dessa forma, todas as normas ou leis sempre vão enfatizar que a parte de segurança e alguns cuidados devem ser observados e cumpridos para que o ETO seja utilizado como um processo de esterilização. Bem, aqui nós temos uma visão geral das normas, né, que a Portaria 482, do que ela trata. A gente colocou aqui em destaque que a Portaria 482, a ISO 11.135 e a RDC 291 de 2019. A RDC 291 foi a que incorporou os conceitos adotou os critérios da ISO 11.135 para liberação paramétrica e liberação convencional e acabou corrigindo uma questão que era mal esclarecida na portaria 482 sobre os critérios de liberação. Então, pacificou o entendimento da liberação dos lotes com base na liberação convencional, com indicador biológico e parâmetros de processo, a gente vai ver isso mais adiante, ou pelo processo, ou pela adoção de liberação paramétrica. E, e a ISO 1135 ela se baseia em uma série de outras normas, eh, normas satélites que dão suporte em aspectos relacionados a sistemas de medição, a aspectos microbiológicos, sistemas de gestão e tudo mais. Exatamente. E também nós temos algumas normas da EME que dão suporte ao processo de esterilização e também devemos ter conhecimento de alguns capítulos da USP, da farmacopeia, no qual nós poderemos encontrar alguns guidelines ou algumas instruções de métodos microbiológicos que, de um modo geral, também fazem parte do processo de esterilização, como, por exemplo, endotoxina, biocompatibilidade, bioburden. Então, nós encontramos as instruções e todos os requisitos em outras normas, farmacopeia EM. Bem, essa é a estrutura da ISO 11.135. Ela tem as suas definições e requisitos essenciais de gestão, que estão definidos nos 4 primeiros itens da norma, e depois ela trata de desenvolvimento, validação e controle de rotina. E tem cada um desses itens divididos nesses tópicos. Nós vamos abordar hoje aqui com vocês a respeito de desenvolvimento, validação, controle de rotina e segurança. Segurança que é um aspecto que ele foge um pouco da ISO 1135, mas que ele está caracterizado na portaria 482 de 99. Ok? E nós sabemos que a norma brasileira ela está baseada na norma internacional, na ISO 11135, e o objetivo geral é garantir que os produtos sejam estéreis para uso seguro em ambientes clínicos. Aqui nos Estados Unidos, a norma ISO 11135 está sobre revisão. Nós estamos aguardando a nova versão da norma com algumas mudanças para o processo de esterilização por ETO. Sim, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, Alzira. Na verdade, a norma está em revisão no âmbito internacional, e tão logo esteja pacificado isso, ela entra em processo de tradução para atualização na versão brasileira. A versão brasileira atualmente da norma é a versão de 2018, mas o conteúdo, a norma vem sendo reformulada, vem sendo revista,
e trazem algumas modernidades, algumas mudanças importantes. Bem, então, hoje nós vamos tratar então de desenvolvimento, validação e controle de rotina e segurança, seguindo esses aspectos aqui que nós estamos listando, falando sobre produto, processo e equipamento, falando sobre algumas as questões sobre as variáveis críticas de processo e falar um pouco sobre a anatomia de um ciclo de esterilização, de como, de aspectos importantes que precisam ser considerados no seu desenvolvimento. E a gente enfatiza muito essa lógica de entender o produto, definir um processo e definir o equipamento, né? Então, essa é uma lógica que a gente entende assim como bastante importante. Nós vamos falar sobre os aspectos de controle de rotina para garantia de eficácia de processo, liberação de lotes e os aspectos de segurança de pontos críticos de atenção que precisam ser vistos. Então, iniciando aqui sobre o aspecto de desenvolvimento, a Alzira quer falar um pouco sobre isso, sobre a questão do produto? Sim. So, novamente, a norma, ela orienta, de um modo geral, como um processo de esterilização com óxido de etileno deve ser projetado, validado e implementado. So, a primeira parte do processo é conhecer o seu produto. Conhecendo o seu produto, conhecendo qual que é o uso pretendido do seu produto, qual é a compatibilidade dos materiais, qual é a embalagem do seu produto, a carga microbiana do produto, definir no seu produto qual que é o pior caso, ou seja, pior caso para que o gás possa penetrar e eliminar os micro-organismos presentes no seu produto. Definir se o seu produto ele é pirogênio, livre de pirogênio ou livre de endotoxina, definir se no seu produto ele tem qualquer inibidores que possa inibir o crescimento microbiológico. Enfim, é muito, muito importante que você conheça o seu produto e, com base nas características do seu produto, você vai definir o seu processo e o equipamento que você vai utilizar para esterilizar o seu produto. Cláudio, gostaria de abordar o processo e equipamento, por favor? Sim, sim, a gente pode falar sobre isso. É uma coisa que a gente acha muito importante enfatizar é que essa lógica ela deve ser seguida. A gente precisa conhecer o produto que se pretende esterilizar, quais são as características, quais são as limitações que ele impõe, para poder definir que tipo de processo que a gente pode adotar. Então, esse produto, qual é o limite de temperatura que ele suporta trabalhar? Ele tem restrição para exposição à umidade, de que ordem? Ele tem restrição à profundidade de vácuo, à taxa de vácuo? Quais são as características, então, que esse processo vai ter? Então, não existe um processo que seja universal para qualquer produto. O bom processo é aquele que tenha sido concebido para atender às necessidades específicas do produto em particular. Então, e isso inclui a embalagem. Então, situações de que muitas vezes o produto não tem problema nenhum com a sua, em ser exposto a um vácuo profundo, mas a embalagem tem, isso precisa ser então considerado. Então, depois que você entende o produto, você consegue definir o processo, então é hora de definir o equipamento. Quais são as características que esse equipamento precisa ter para desempenhar aquele processo? Então, parece algo lógico, mas é muito comum nós vermos em situações que você muitas vezes não tem o produto ainda muito bem caracterizado, mas já tem a escolha de um equipamento. E muitas vezes, quando você descobre qual o processo que você precisa fazer, aquele equipamento muitas vezes não é o mais adequado para o processo que você gostaria. E aí você começa a enfrentar algumas restrições, né? Então, a gente trouxe aqui alguns pontos que não é o objetivo de passar por todos eles, assim, mas de aspectos que precisam ser analisados quando a gente vai falar de produto, processo e equipamento. Quer comentar aqui, Luzira? Sim, essas são algumas características que você vai encontrar
nessas normas da M, que eu falei no slide anterior. Como que você vai avaliar todas as características do produto? Como que você vai conhecer as características do seu produto? E realmente é fazer uma avaliação, documentar, de modo que com certeza você conhece o seu produto. Você entende se o produto possui passagens restritas, ou se o produto possui qualquer característica que pode interferir na transferência do calor, na transferência da umidade ou na transferência do gás e eliminar os micro-organismos. Então, existe um questionário de todas as perguntas que você tem que realizar para realmente ter certeza que você está capturando todas as características do seu produto. E essas são algumas perguntas ou questões que são recomendadas, mas existem outras. Então, você, como dono do seu produto, como dono do seu processo, você pode incluir algumas extras informação que vão ajudar realmente a definir qual que é o processo de esterilização específico para o seu produto. Se é por ETO, qual que vai ser o processo que você vai utilizar, qual que vai ser os ciclos, qual que vai ser os parâmetros que você vai utilizar para o seu produto, de modo que você garanta que o produto vai estar estéril e pode ser utilizado em uso clínico. Essa aqui Outra é coisa, por favor, comenta, Luciana, por favor. pode seguir, Cláudio, por favor. É, bom, aqui é uma imagem mostrando aqui algumas questões relacionadas à embalagem, como sua carga é montada, né? Ela tem um filme, um filme retrátil sobre em torno dos pallets, se existe ou não. Aí a gente vai ver aqui na questão da anatomia de um ciclo, de como que os elementos precisam acontecer. Fundamentalmente, a gente precisa que uma atmosfera esterilizante, composta de vapores, a gente vai falar sobre isso, vapores d'água, vapor de óxido de etileno, penetre no interior da carga. Então, é muito comum que os produtos esterilizados por óxido de etileno eles sejam já esterilizados na sua embalagem final. E isso não é um problema. Agora, nós também devemos evitar criar situações que gerem barreiras desnecessárias. Então, por exemplo, a questão do filme retrátil sobre em torno da carga, ele pode ser necessário em alguma circunstância. Se ele é necessário, então ele vai ter que ser considerado, mas ele naturalmente é uma barreira a essa difusão dos vapores, né? Então aqui esse slide traz algumas maneiras possíveis de se trabalhar a composição da carga, né? É, e quando nós falamos de segurança do produto, nós devemos ter em mente que o processo de esterilização por ETO pode deixar alguns resíduos do gás no produto. Então, existe uma norma específica, uma ISO específica, que antes de você liberar o produto, você tem que testar para resíduo de gás no seu produto. Então, a configuração da carga do seu produto é muito importante para você garantir a penetração do gás, mas também garantir a dissipação do gás. Garantir que quando você colocar o seu produto na área de aeração, a configuração da carga vai facilitar a liberação do resíduo de gás que tem no seu produto. Desse modo, você vai estar atendendo outra norma que é muito importante para a segurança do produto e segurança do seu paciente, para poder utilizar o seu produto. É. Só complementando, a ISO 11.135 ela se refere em relação aos resíduos, a ISO 10993, parte 7, ela define os critérios para residuais de óxido de etileno e seus derivados, e existe também a definição estabelecida na portaria 482.
né? Então, na verdade, os dois regulamentos são vigentes e devem ser atendidos. Então, aqui a Alzira está trazendo um ponto de absoluta importância, que é a questão que o produto precisa estar estéril, mas ele precisa ter níveis aceitáveis de óxido de etileno e seus derivados, né? Então, é, para esse atendimento, a gente precisa entender qual o processo de esterilização. Uma vez que você vai fazer um processo de esterilização por óxido de etileno, qual é a configuração do seu ciclo, né? Então, necessariamente você precisa ter pré-condicionamento. Em algumas situações, sim, mas isso não é mandatório. Quer dizer, você tem alternativas de solucionar isso sem usar uma câmara de pré-esterilização. Então, a norma prevê que ela pode existir, mas ela não é um requisito, né? Nós temos que lidar com as variáveis críticas de processo, que a gente vai ver aqui nos slides seguintes, espero que fique bem claro. E nós precisamos definir, então, todos esses aspectos de qual o nível. Tem alguns pontos importantes que a gente vai ver no gráfico a seguir, qual o nível de vácuo que eu posso chegar na minha câmara de esterilização? O que eu preciso fazer para que a minha atmosfera esterilizante não seja inflamável em momento algum? A gente viu que o óxido de etileno ele é inflamável, e a gente precisa atenuar eliminar esse risco da inflamabilidade. E a gente vai ver como é que a gente faz isso, né? Que é necessário para isso. Então, aqui a gente trouxe uma série de perguntas que precisam ser feitas, precisam ser respondidas, para a gente poder determinar qual é o melhor desenho de ciclo para aquele produto. Então, vejam, primeiro a gente respondeu uma série de perguntas sobre o produto, entendemos como é o produto. Então, agora nós vamos entender como deve ser o processo para que aquele produto atinja o nível de garantia de esterilidade 10-6, requerido para um produto estéril. Ok? E aí, a gente traz aqui para vocês existem muitas, eu diria, arquiteturas possíveis para um ciclo de esterilização por óxido de etileno. Mas eu vou trazer aqui uma configuração mais usual e bastante adequada, assim, para a maioria dos produtos. E a gente vai tentar mostrar aqui para vocês alguns aspectos importantes. Então, considerando aqui um gráfico em que você tem pressão versus tempo, e aqui um primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui a gente colocou pressão absoluta. Por que a gente coloca pressão absoluta? Porque é bastante recomendável, não é um requisito, mas é bastante recomendável que o seu sistema de controle ele trabalhe com pressões absolutas. Por quê? Porque todos os cálculos termodinâmicos são feitos com pressões, com unidades absolutas, com pressão absoluta, com temperatura absoluta. Então, é interessante que o seu sistema já te dê essa informação em pressão absoluta e não em pressão manométrica. Então, a gente acha que isso é uma boa prática. Então, o ciclo ele pode ser dividido em três grandes fases, vamos dizer, condicionamento, exposição ao autoestileno e lavagem da carne. O objetivo de cada um deles, até aqui alguns aspectos que a gente deve considerar sobre cada um, é que quando nós fazemos o condicionamento, nós precisamos garantir a ausência de oxigênio para admitir o oxetileno na câmara. Então, como que nós vamos garantir essa ausência? Substituindo o oxigênio por nitrogênio, que é um gás inerte. Então, se faz isso fazendo o vácuo e admitindo o nitrogênio. Então, essa é uma maneira de você diminuir a presença do oxigênio no seu processo. E até que nível que nós queremos? Nós queremos que a presença de oxigênio seja inferior a 2,6%, que é o limite inferior de inflamabilidade do óxido de etileno. É, a fase de condicionamento, além disso, ela precisa. A gente costuma dizer que o condicionamento é o que determina o sucesso ou fracasso do ciclo. Porque nesse momento, nós precisamos criar as condições ótimas de atuação do óxido de etileno. Isso significa que a gente precisa ter um nível de temperatura, de umidade relativa adequado, né? Então,
essa é a parte crucial que você determina o que vai acontecer no seu ciclo. E aí, uma daquelas perguntas que a gente fez antes sobre o produto é qual o nível de vácuo que o produto suporta? Isso é algo determinante para a qualidade do seu ciclo. Quais são as taxas de variação que nós vamos poder admitir? Bom, ok. Depois de ter feito a inertização, ou seja, se você substituiu o oxigênio por nitrogênio, agora você tem uma situação em que bom, você vai ter uma umidade dentro da sua câmara, uma umidade relativa muito baixa, e você precisa ter uma umidade ótima para esterilização. Então, que umidade é essa? Normalmente, a literatura fala em umidade na casa de 40% no ambiente do micro-organismo, no sítio do micro-organismo. Só que, para que você tenha essa umidade lá no interior do lúmen lá do produto, é necessário que você tenha uma umidade em excesso dentro da sua câmara, né? Então, isso precisa ser determinado qual o nível de umidade relativa que você deseja. É usual se trabalhar com níveis de umidade dependendo da carga, na ordem de 80%, por exemplo, é bastante frequente. Agora, como que nós fazemos isso? Temos que admitir vapor na câmara. Então, é a admissão de vapor que vai umidificar essa carga. A qualidade desse vapor é absolutamente fundamental. A gente precisa de um vapor, que a gente precisa de uma condição de vapor que ele tenha que ele esteja saturado e seco, né? Porque ele vai trocar calor e vai haver condensação. Essa condensação precisa ser muito controlada para que você não tenha danos à embalagem do seu produto. Bom, uma vez que nós tenhamos preparado o produto, preparada a atmosfera esterilizante, para que nós não tenhamos, que nós tenhamos uma condição ótima de esterilização, então agora é hora de admitir o óxido de etileno na câmara. Então nós vamos admitir o óxido de etileno que ele é fornecido em cilindros, e o óxido de etileno vem liquefeito sob pressão. Então, nós precisamos que ele entre na câmara de esterilização completamente vaporizado, né? A temperatura de saturação do óxido de etileno na pressão atmosférica é da ordem de 10,6 graus. Então, a gente precisa garantir que o óxido de etileno entre completamente vaporizado. Agora, nós desejamos na exposição, é importante que nós tenhamos a mínima concentração de ETO necessária para a esterilização. E como que nós vamos conseguir isso? Se nós conseguimos fazer um bom condicionamento. Então, um condicionamento falho vai levar à necessidade de você colocar o óxido de etileno em excesso. E colocando o óxido de etileno em excesso, você vai ter problemas, você vai ter um tempo de lavagem prolongado e você vai ter, muito provavelmente, problemas com residual de óxido de etileno no produto. Então, é crucial a atenção ao condicionamento. Bom, feito isso, agora é hora de você tirar o óxido de etileno da câmara. O seu produto, teoricamente, aqui, ele está estéril, depois do período de exposição que você validou, e agora, então, a gente vai fazer a inertização, a gente faz a inertização com nitrogênio, para garantir isso e a aeração final. Muito bem. Isso é uma configuração de ciclo bastante clássica e as principais variáveis de controle, as variáveis diretas de controle são temperatura, umidade relativa, concentração e tempo de exposição. Lembrando que umidade relativa ela é dependente da temperatura. Então, são duas variáveis distintas, porém elas têm uma relação direta entre elas. E para que você controle estas variáveis, tem uma série de variáveis indiretas que você precisa controlar no seu processo. Então, tem aspectos relacionados à profundidade e taxa de vácuo, as pressões parciais dos elementos que vão determinar qual vai ser a composição da sua mistura, a homogeneidade, uma série de aspectos, inclusive fatores sazonais. E em períodos de baixa umidade relativa ambiente, você pode ter interferência sobre a sua carga, né? Alzira, você quer comentar alguma coisa sobre esses parâmetros de processo? Não, Cláudio. E aqui a gente, então,
só voltando, então a gente precisa garantir as condições de umidade, temperatura e umidade relativa com base no controle dos elementos que nós vamos admitir na câmara. Estou falando de nitrogênio, estou falando de ar, estou falando de óxido de etileno. Então, essas misturas que vão ser determinantes. Agora, muitos de vocês talvez estejam perguntando, pô, mas como que eu vou saber qual a quantidade de nitrogênio que eu vou colocar na câmara para que eu possa, quando admitir o óxido etileno, que a minha mistura não seja inflamável? Bom, isso a gente simula essa situação com o famoso triângulo do fogo, né? Então, que você tem aqui as variáveis de concentração do seu gás inerte. Aqui a gente está usando como exemplo o nitrogênio, como gás inerte, é o mais usual, o seu agente inflamável, que no caso é o oxietileno, e a presença de ar. E vejam que essa aqui é a região inflamável e essa aqui é a região não inflamável. Vocês observem que essa região aqui, quando você tem uma determinada concentração dos elementos, você fica com uma faixa muito estreita em que você consegue ficar fora da inflamabilidade. Isso decorre do fato de que o oxietileno tem ele não, ele tem níveis uma faixa de inflamabilidade muito grande, vai de 2,6 a 100%. Então, o que inibe a inflamabilidade é a presença do nitrogênio. Então, quando a gente define adequadamente no cálculo de ciclo, a gente consegue trabalhar em toda uma zona não inflamável. Entretanto, uma definição inadequada, por exemplo, de profundidade de vácuo ou de pulsos de nitrogênio que você trabalha aqui, pode fazer com que você trabalhe toda essa faixa do seu ciclo numa atmosfera inflamável, né? E isso não quer dizer que, ao fazer isso, você vai ter um acidente, vai ter uma explosão, mas você aumenta substancialmente o risco de que um acidente dessa natureza ocorra, né? Então, é absolutamente importante prevenir a formação da atmosfera inflamável, né? Bom, feito isso, agora que a gente conhece a característica do processo, a gente pode determinar qual tipo, o que que a gente precisa em termos de equipamento, qual o tipo da característica que a câmara deve ter, como que deve ser o seu sistema de vedação, como que uma coisa que é absolutamente importante tratar é o sistema de controle e registro do seu processo, né? E aqui, quando a gente menciona aqui o algoritmo de controle, é o algoritmo de controle, vou voltar ao slide um instante, é o algoritmo de controle que vai determinar que essa sequência aqui vai acontecer. Então, é o que vai fazer toda a crítica do seu processo vai ser feita através do seu algoritmo. Seu algoritmo de controle vai ser determinante para isso. Então, aqui a gente traz uma série de elementos que precisam ser considerados para as características do seu equipamento, né? E quando a gente fala equipamento, a gente não está se restringindo à câmara de esterilização, mas falando de todo o sistema de esterilização. Então, você imagina aqui que você tem a sua carga não estéril, não esterilizada ainda, que vai passar por uma câmara de esterilização. Saindo da câmara de esterilização, esse produto está esterilizado, né? E depois, muito provavelmente, vai passar por uma aeração. E aí você vai ter um produto esterilizado e aerado. Bom, mas como nós vimos lá no nosso ciclo, a gente precisa colocar nitrogênio na câmara. Então, se nós precisamos colocar nitrogênio, nós precisamos de uma fonte de nitrogênio, que vai para poder admitir nitrogênio na câmara. Nós precisamos fazer vácuo. Então, nós precisamos de uma bomba de vácuo, né? E para onde vão os elementos da bomba de vácuo? Tudo que você extrair da bomba de vácuo deve ir para um sistema de tratamento de óxido de etileno. Existem alguns processos de tratamento, o mais usual é a conversão, são os lavadores de gases, em que você converte óxido de etileno em etileno glicol, que, quando bem dimensionados, eles são bastante eficientes e a gente consegue um nível de segurança para emissão, controle de emissão bastante eficaz quando bem, eu ressalto, quando bem dimensionado. Um ponto de atenção absolutamente importante é a questão da bomba de vácuo. Bomba de vácuo, bombas secas não têm resíduo líquido. Bombas de anel líquido vão ter resíduos. Ou esse resíduo vai ser recirculado,
ou então você vai ter resíduos de óxido de etileno saindo no efluente da sua planta. Então, a portaria 482 proíbe o uso de bombas de anel líquido sem recirculação, né? Somente com recirculação é possível. Bom, nós falamos que nós precisamos admitir vapor, então nós precisamos de um gerador de vapor. Nós vamos precisar admitir óxido de etileno na câmara. Então, nós vamos precisar dos cilindros de óxido de etileno e nós vamos precisar controlar a massa de óxido de etileno admitida. Por isso, ele fica sob um sistema de pesagem e você precisa de um trocador de calor que vai vaporizar esse óxido de etileno. Bom, então, isso aqui de uma forma muito simplificada mostra um esquema de uma central de esterilização, né? Agora, tudo isso vai ter que ser orquestrado e supervisionado por um sistema de controle totalmente automatizado que vai reproduzir o seu ciclo de esterilização. Aquele ciclo que você desenhou, esse equipamento precisa ser capaz de atender, precisa ser capaz de cumprir, né? Aqui a gente trouxe algumas imagens para vocês de uma central de esterilização típica. Você tem, por exemplo, sua câmara de esterilização, sua carga entrando, e você tem aqui uma câmara. Aqui a gente removeu as paredes, né? Depois a gente mostra o layout para vocês, mas e que você tem as ligações aqui do seu óxido etileno chegando para a câmara de esterilização, você tem o vapor suprindo a câmara, você tem esse sistema de nitrogênio, você tem o lavador de gases. Então, a gente tem aqui algumas vistas mostrando isso. São arranjos típicos de uma central de esterilização por óxido etileno, né? E você pode ter isso, todo esse carregamento automatizado em esteiras. Então, é perfeitamente possível e recomendável que seja assim. Muito bem. E então, é, agora nós vamos para o segundo tópico, vamos falar sobre validação. Alzira, quer comentar a respeito? Sim, na validação, o processo de validação, de um modo geral, nós detalhamos quais são os passos necessários para provar que o processo de esterilização é consistente e eficaz para atingir a esterilidade desejada. Esse é o nosso objetivo. De um modo geral, nós seguimos as três etapas tradicionais da validação, que é a qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho ou performance. Na qualificação de instalação, nós devemos observar se os equipamentos e todas as instalações estão de acordo com o projeto, se nós estamos atendendo os regulamentos locais, às vezes nós temos que seguir locais e também alguns regulamentos internacionais. A saúde e segurança ocupacional, novamente nós falamos dos funcionários trabalhando nessas unidades, que é muito importante a gente ter certeza que também a gente está atento à segurança dos funcionários e criar como parte da qualificação de instalação algumas instruções de operações, mínimo detalhes, mínima informação, mas é importante já ter algumas SOPs ou POPs para ajudar a gente a demonstrar que a qualificação está de acordo com o projeto. Na parte de qualificação de operação, como qualquer outra validação, nós verificamos a confirmação de calibração de todos esses instrumentos, a monitoração, como que vamos fazer a parte de manutenção, ter certeza que temos alguns ensaios com a câmara vazia e com a câmara para desafiar os limites específicos aplicáveis para o produto e verificar que todo o controle e software estão funcionando adequadamente. Na qualificação de desempenho ou performance, é quando
tem algumas alterações, se você comparar com outras validações, que na desterilização se faz necessário que nós estabelecemos duas validações, duas qualificações. Uma é a qualificação microbiológica e a segunda é a qualificação física. Na qualificação microbiológica, nós vamos usar os indicadores microbiológicos, vamos desafiar o pior caso, ou o produto que foi caracterizado como sendo o pior caso. E vamos demonstrar que nessa qualificação microbiológica nós podemos atingir a esterilidade desejada para o produto. E na qualificação física, nós vamos realizar alguns ciclos, geralmente nós efetuamos 3 ciclos, para demonstrar que o produto, que o processo, que a câmara está atendendo à especificação quanto à temperatura, parâmetro de umidade relativa, nós definimos quais são os pontos frios e os pontos mais quentes na câmara ou no processo de esterilização. Enfim, no processo, na parte física, nós vamos efetuar alguns ciclos para demonstrar que o processo de esterilização, o equipamento de esterilização, todos os parâmetros que nós definimos para aquele ciclo, conseguem atender os requisitos que nós temos nas nossas especificações. De um modo geral, nós realizamos 3 ciclos para o processo de qualificação microbiológica. Nós realizamos 3 meio-ciclos e 3 ciclos inteiros. É uma prática utilizada, porém, se você tem um racional, uma justificativa para você efetuar uma quantidade maior de ciclos, é a sua validação, é o seu processo, você define e documenta no seu protocolo. Ou como também você pode fazer uma quantidade inferior de ciclos, desde que você tenha uma justificativa baseada em dados e documentada no seu protocolo. Então, de um modo geral, quando nós falamos da validação, temos que ter certeza que nós temos um protocolo para qualificação de instalação, operação, desempenho, e estar atento à microbiologia, à parte física, e também na parte física não podemos esquecer que nós temos que validar o produto e mostrar que nós não estamos liberando produto com alta concentração de resíduo de gás. Conforme o Cláudio falou anteriormente, a ISO 10997 tem os requisitos específicos, quais são os limites que nós temos que atender para que o produto possa ser liberado e ser utilizado no paciente, de modo que você não vai trazer nenhuma consequência, nenhum problema durante a utilização do produto, devido ao fato de que o seu produto não foi aerado corretamente, devido ao fato que o seu produto contém alguns resíduos de gás, que pode ocasionar algumas queimaduras no paciente, irritação, e, consequentemente, não é aceitável pela legislação. Inclusive, eu queria só fazer um breve comentário sobre esse slide, do último bullet ali, da reprodutibilidade de processo. Considero que esse talvez seja um dos grandes desafios, você conseguir estabelecer que um processo que ele seja, de uma forma confiável, ele seja repetitivo, de acordo com os limites que você estabeleceu, né? Então, com aquela definição de parâmetros de processo, você assegurar que você consegue fazer não somente os 3 ciclos de validação, mas que todos os seus ciclos de operação você vai fazer dentro daqueles limites que você estabeleceu. Então, isso requer um grande aprofundamento do entendimento de como essas variáveis de processo se relacionam, para que você consiga, e precisa de uma configuração de equipamento muito
um equipamento muito bem especificado para que essas condições realmente sejam repetitivas, porque senão você pode ter uma situação de ter um bom resultado em uma validação e ao mesmo tempo você ter durante as suas corridas de rotina você começar a perceber desvios. Bom, é, Alzira, você quer falar aqui sobre a definição do pior caso, PCD? Acredito que aqui o que nós estamos ah, mostrando é que todo ah, o racional técnico utilizado e todas as evidências coletadas devem ser devidamente documentados. Então, quando nós falamos todas as características do produto, você tem que documentar como que você fez o levantamento de todos os produtos, embalagem, a classificação do seu produto em família, como que você agrupou o seu produto em família, a carga microbiana do seu produto, como que você determinou a carga microbiana, análise de todas as características físicas, conforme nós mostramos anteriormente, a superfície do seu produto, qual que é a densidade do seu produto, se o produto tem algumas áreas que são mais difíceis do gás penetrar, de eliminar o resíduo depois do processo de esterilização. E a determinação, como que você determinou qual que é o seu produto, o pior caso? O pior caso significa aquele produto que apresenta maior dificuldade para a esterilização e, de acordo com esse racional técnico, você demonstrar que você fez a seleção ou desenvolvimento do pior caso, e esse pior caso vai ser utilizado para o desafio do processo e que ele vai ser sempre seja maior ou igual aos produtos de referências. Com base nesse racional técnico utilizado e evidências coletadas, é que você vai realmente definir o desafio e demonstrar que o seu. E você vai poder confiar que cada dispositivo ah, está corretamente esterilizado. Bem, e a partir do momento que você consegue definir que o seu dispositivo, o seu pior caso, o seu desafio, dispositivo de desafio, o processo, representa de fato a sua maior dificuldade de esterilização, no momento que você estabelece isso, você tem o seu DDP definido. Ele é a pior condição, é o produto que apresenta a maior resistência à esterilização. Então, portanto, esse pode ser o seu produto de referência. Caso isso não aconteça, é necessário voltar a estudar voltar ao seu ciclo. Normalmente, você vai voltar a estudar o seu desafio para que ele represente os piores casos que você identificou nas suas famílias de produto, né? E eu queria só assim enfatizar que essa abordagem ela é essencial para a validação de um processo de esterilização, onde você tem muitas vezes dezenas de produtos com características diferentes e você não é viável você fazer a validação de todos os produtos. Então, você estabelecer um racional muito bem estabelecido, muito bem construído, mostrando que você trabalha com os piores casos, você definiu qual é o pior caso de cada família e você tem uma referência de desafio ao processo, isso permite assegurar que estender a validação àqueles produtos de menor resistência, né? E, naturalmente, todo esse racional técnico utilizado, todas as evidências coletadas têm que ser devidamente documentadas. E é importante isso para que a gente consiga defender isso, apresentar isso. Nós precisamos estar muito convencidos disso para poder conseguir convencer o auditor, o cliente ou quem for necessário, né? Alzira? Please. Aqui nós temos
o DDP, um aspecto importante é lembrar que o desafio ao processo ele pode ser interno, né, aquele que você coloca dentro da sua carga de esterilização, e você faz isso durante a validação. Entretanto, pode ser que na sua rotina de produção, especialmente quando você esteriliza grandes volumes, você ter um DDP, um desafio, um dispositivo de desafio ao processo, que você usa externamente a carga, ele pode ser muito prático para o seu monitoramento de rotina, porque você não precisa abrir sua carga para colocar a sua amostra lá dentro da carga, né? Então, a norma prevê que você pode usar um desafio externo ao processo na sua rotina de controle, ou seja, você trabalha a validação com desafio interno, mas na sua rotina de controle você trabalha com desafio externo. Você vai falar, pô, mas isso seria um contrassenso? Eu estaria usando um desafio menor? Não, para isso a gente tem que mostrar que existe uma equivalência entre eles, que esses produtos são equivalentes. Então, ao fazer isso, é possível você trabalhar então, com um desafio interno à sua carga durante a validação e um externo durante a sua rotina de controle. O que é curioso é que não é incomum que o seu desafio externo, ele muitas vezes ele tem uma resistência maior do que o desafio interno, né? E a explicação que se vem daí é que muitas vezes o desafio que está dentro da carga, ele acaba exposto a uma concentração mais alta por mais tempo, né? E o desafio externo ele é aerado mais rapidamente. Então, não se espantem se ao fazer uma validação vocês encontrarem uma resistência do desafio externo menor do que a do desafio interno. Isso pode acontecer. E tem a norma, a ISO 135, ela trata os métodos microbiológicos que são previstos. A gente procurou agrupar aqui de uma forma mais visual. é, Ela tem a abordagem do overkill, né? Então, o overkill vai ser quando a gente vai realizar um ciclo em que a gente vai fazer pelo menos 12 reduções logarítmicas, ou seja, reduzimos 12 vezes em 90% a população daquela amostra. O método mais usual para você fazer o overkill é o método do meio ciclo. Ou seja, você esteriliza sua carga, você consegue a esterilidade de todos os indicadores biológicos com um determinado tempo de exposição e todos os outros parâmetros mantidos constantes, e durante a rotina você trabalha com o dobro do tempo. Então, quer dizer, se você conseguiu fazer 6 reduções logarítmicas com um determinado tempo, se você trabalhar na sua rotina com o dobro do tempo, você vai fazer 12 reduções logarítmicas. Mas você pode ter overkill sem usar meio ciclo. Você pode calcular o valor D e dimensionar um tempo necessário para você fazer 12 reduções logarítmicas. O mais comum é que quem trabalha com overkill use o método meio ciclo, que ele é um método bastante simples e rápido. Ele tem um inconveniente que ele pode levar a um sobreprocessamento do produto, aumentando em algumas situações, isso pode aumentar o risco de presença de resíduos, uma eventual degradação do material pelo tempo de processamento. Então, precisa ser considerado. Você tem um outro conjunto que é a abordagem da fração. Você vai trabalhar com ciclos calculados, então você pode fazer a abordagem da fração negativa. Quer dizer, aí você tem os dois métodos, Stumble-Murphy e Holcomb-Spearman, em que você vai trabalhar com os indicadores biológicos e você vai encontrar uma fração de indicadores negativos que vão ter uma consistência estatística aqui suficiente para você poder determinar com um nível de segurança adequado o valor D do seu processo. E feito isso, você pode dimensionar, então, o seu ciclo para que você tenha o nível de garantia de esterilidade que você especificou. É, algumas questões. O Stubble-Murphy é um método bem simples de se fazer, mas ele é um método menos robusto estatisticamente, ele pode subestimar o valor dele. Então, é um aspecto, ele sofre algumas críticas nesse aspecto.
E já Rocombo e Spearman, você tem um cálculo do valor D bastante preciso, estatisticamente confiável, mas você usa um número de amostras muito grande, um tempo muito elevado, muitas vezes, para você conseguir realizar os ciclos dentro das faixas de fração negativa previstas na norma. Então, é um método bem mais trabalhoso. Você tem a abordagem da curva de sobrevivência pela contagem direta de micro-organismos, que é um método também bastante preciso, mas ele tem uma carga um esforço de laboratório muito grande, né? Alzira, quer fazer um comentário? Não, Cláudio, obrigada. Bom, feito isso, nós entramos aqui nos aspectos de controle de rotina. Então, uma vez que o nosso processo esteja validado, nós precisamos assegurar que as condições, que o processo, uma vez o processo validado, ele continue com o status de validado, durante a sua operação, né? Então, você precisa estabelecer quais foram as variáveis que você considerou no dimensionamento do seu ciclo, quais foram as variáveis que você usou na sua validação. Então, você precisa saber se essas variáveis continuam obedecendo os limites que você impôs. Então, por exemplo, posso dizer aqui que o meu processo está definido com a minha temperatura pode variar de 40 a 60 graus. Essa foi a minha especificação. Quer dizer, uma especificação tremendamente ampla. Se eu realizar o ciclo a 40 graus, eu tenho um resultado. Se eu realizar ele a 60, eu tenho um outro ciclo, eu tenho um outro processo. Então, e precisa haver uma racionalidade na definição desses parâmetros. Se eu vou definir uma faixa de temperatura, então eu vou ter uma correspondência na minha faixa de umidade. Então, essas são grandezas que se relacionam. Então, isso precisa ser visto e precisa ser monitorado, de maneira que, se você perceba alguma alteração nesses parâmetros, você saber que você pode estar realizando um ciclo que ele não é aquele que você validou, né? E uma vez que não é o ciclo que você validou, mesmo que os indicadores biológicos estejam estéreis, o seu ciclo não está em condição de ser liberado, né? Então, o acompanhamento da umidade relativa na câmara durante a fase de condicionamento ele é absolutamente importante. E vocês podem perguntar como fazer isso, né? Vocês podem ter uma medição direta de umidade relativa na câmara, isso é perfeitamente possível. Mas se você não tem isso também, você consegue fazer uma medição com nível de acurácia bastante grande, se você tiver um efetivo controle de temperatura e pressão. Você consegue controlar suas pressões parciais e calcular essa umidade relativa, inclusive podendo fazer isso por dentro do próprio algoritmo de controle, né? O tempo de exposição ao oxygen ele vai ser uma consequência da qualidade do seu condicionamento, né? Às vezes você pode usar uma recirculação de ETO durante a fase de injeção ou exposição. Existem vantagens e desvantagens de usar essa abordagem, mas uma vez que a condição que você validou precisa ser confirmada, né? Então, é importante que a condição validada seja repetida, seja reproduzida nos seus ciclos de operação. Falando da liberação, a gente tem a liberação, a RDC 291, ela, se baseando na ISO 135, ela traz a opção da liberação convencional e liberação paramétrica. A liberação paramétrica tem uma série de requisitos adicionais de controles de parâmetros de processo, porque você vai se basear exclusivamente em parâmetros, então tem uma série de requisitos adicionais, e a liberação convencional, que é a mais utilizada, ela se baseia em dois critérios: a confirmação de que os dados registrados durante o processamento de rotina atendem à especificação do processo de esterilização. E segundo, que você não teve crescimento microbiano nos seus indicadores biológicos, né? Se você utiliza o indicador biológico. Muito bem. Então, isso quer dizer que mesmo que seus indicadores biológicos estejam estéreis, se você obteve isso com parâmetros de ciclo que não foram aqueles que foram validados, o seu ciclo não está em condição de ser liberado.
Então, a liberação depende dos parâmetros e depende do, 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 da leitura dos indicadores biológicos. Então, esse é o critério para a liberação convencional e que ele ficou realmente agora pacificado com a RDC 291 de 2019. Manutenção da eficácia do processo, quer dizer, então aí tem aqueles aspectos de monitoração que vão ser permanentes, né, de manutenção contínua, calibração dos seus instrumentos. Então, quais foram os erros e incertezas envolvidos na calibração dos instrumentos que você usou na sua validação, se eles continuam durante a sua a sua a sua rotina de controle, a qualidade e limpeza do seu produto, como que o seu produto se apresenta para a esterilização, a manutenção do bioburden do seu produto, se ele continua. Quer dizer, a esterilização, ela presume que o produto ele se apresenta dentro de uma determinada condição para esterilização. A partir dali, você pode determinar um ciclo que faça N reduções logarítmicas e te entregue um determinado nível de garantia de esterilidade. Se você não pode assegurar a condição como o produto se apresenta, você coloca aí uma incerteza enorme sobre o seu nível de garantia de esterilidade. E aí, naturalmente, as questões de manutenção de equipamento, dos registros, análise crítica do plano de manutenção, quer dizer, não basta você ter um plano de manutenção, mas é importante que você tenha evidências de que o seu plano de manutenção é adequado para o seu equipamento, para o seu processo, e que você tenha procedimentos bem claros estabelecendo isso, né? E a requalificação do processo, ou trabalhando essa questão da requalificação do processo, a análise, a sua validação você vai passar por uma análise crítica anual, né? Então, só que aí que ele deve ser analisado criticamente para você poder determinar, definir seu nível de garantia de esterilidade. A partir daí, você pode definir qual vai ser a abrangência da sua requalificação, baseado nos resultados dessa análise crítica sua. Então, embora a ISO 135 te dê uma flexibilidade maior para você definir esses critérios, a portaria 482 é um pouco mais rígida nesse aspecto e diz que você deve realizá-la anualmente e não dá muita flexibilidade sobre a abertura sobre fazer uma validação, eu diria, um pouco reduzida em relação a uma validação completa, né? E naturalmente, se você não atingir o SL requerido, você vai passar por toda uma investigação profunda para identificar as causas. Toda avaliação de mudanças, né, seja no seu produto, seja no seu processo, seja no seu equipamento, precisa ser documentada, identificada. Então, isso realmente é importante até lembrar que é, é, você pode ter eventuais desvios por ter validado o processo num período, pois se o seu produto é muito sujeito a efeitos sazonais, se você fez a sua validação num período mais favorável, você pode ter uma é, é, um ponto a ser verificado, a ser olhado com atenção durante a sua revalidação. É, É, a ISO também, ela recomenda que a análise crítica seja feita anualmente, e nessa análise crítica você deve verificar se teve qualquer mudança no seu processo, qualquer mudança no equipamento, se você teve não conformance, ah, qualquer reclamação de cliente que possa ser relacionada com esterilidade. Enfim, você usa todos os dados, todas as informações de qualidade que estão disponíveis para que você efetue essa análise crítica. Se você teve falhas no equipamento, falhas no ciclo de esterilização, nos parâmetros, para que você possa realmente ah, compilar a análise crítica e demonstrar que o seu processo continua eficaz, que o seu processo continua validado. E na ISO, ela recomenda que a cada 2 anos
24 meses, você efetue a requalificação. Se você não teve nenhuma alteração crítica no processo, no produto, ah, você pode fazer a requalificação com a quantidade menor de ciclos, ou você terá que fazer uma requalificação total usando todos os quantidade de ciclos que você determinou para a sua validação original. Então, com certeza você tem que olhar todos os dados de qualidade, todas as informações que estão disponíveis, para que você possa documentar essa análise crítica anual e determinar se o processo está sob controle ou se você necessita fazer uma requalificação. Bom, ah, aqui nós trouxemos uma visão geral sobre a análise de investigação de eventuais desvios, ou seja, mesmo que você faça uma validação extensa do seu processo, eventualmente você pode ter desvios, e aí se você teve um indicador biológico, por exemplo, um crescimento, você precisa investigar, e aqui a gente trouxe aqui algumas dimensões, quer dizer, isso aqui, somente isso aqui daria um webinar, um aprofundamento bastante grande nisso, mas você pode ter aspectos ligados à característica do seu próprio indicador biológico, do seu PCD, das características do micro-organismo, pode ter aspectos na incubação, pode ser da própria configuração de carga, pode ter fatores de sazonalidade, a gente nem colocou aqui, mas tem série de aspectos que precisam ser vistos para fazer uma construção, uma reconstrução dos fatos. O que a gente recomenda fortemente é que, havendo um desvio, recolha os dados, entenda o que aconteceu, reconstrua os fatos antes de formular a hipótese, para evitar que a gente colha fatos de uma forma enviesada que confirmem aquela hipótese que nós temos. Então, é importante colher essas informações e observar o seguinte, porque acho que é uma observação interessante fazer sobre o que a Alzira falou no slide anterior, é que o equipamento, mesmo que você não faça nenhuma mudança, o equipamento pode mudar ao longo do tempo. Então, você pode ter uma deriva do processo, de um equipamento um trocador de calor que já não aquece mais da mesma forma alguma incrustação ou por algum aspecto ou um próprio desgaste do equipamento e ele vai perder desempenho. Isso ao longo do tempo, isso pode acontecer e você entre períodos de validação, você precisa conhecer até que ponto, qual é a tendência daquele equipamento do seu processo. Né? Correto. Apenas um comentário quando nós falamos da parte de como resolver potenciais erros ou desvios. Acredito que os erros mais comuns são o crescimento microbiológico. Nesse caso, você deve ajustar os parâmetros do ciclo, revisar a temperatura, a umidade, configuração da carga, fazer uma análise do seu ciclo de esterilização para entender o porquê que você teve o crescimento microbiológico. Quando você tem alta concentração de resíduos de ETO, você também tem que revisar a configuração da carga, ter certeza que está de acordo com o seu protocolo de validação, revisar a curva de dissipação que você tem para o seu equipamento e qualquer não conformidade, significante ou não significante, você tem que investigar e você tem que documentar e demonstrar que isso não está afetando a qualidade do seu produto. Algumas recomendações da própria ISO, por exemplo, às vezes nós podemos ter o PCDs danificados durante o ciclo. Só uma recomendação é que você use algum extra PCDs no ciclo, porque se danificar um, pelo menos você vai ter a quantidade mínima, que é o requisito da norma, para você aprovar o seu ciclo, a sua validação. Geralmente, nós temos alguns mau funcionamento de sensores. A norma já recomenda, inclua extra sensores no ciclo. Dessa forma, se tiver qualquer falha, você continua atendendo o requisito. E outra falha que nós vemos, que é bastante comum, condensação,
É importante você revisar a temperatura do processo, revisar a temperatura da carga, e às vezes você tem que fazer algumas mudanças e aumentar o pré-condicionamento para eliminar essa condensação. Enfim, acredito que todos nós que lidamos com esterilização, nós vemos esses potenciais erros e algumas literaturas já te orientam, de um modo geral, qual que seria a sua ação, qual que seria a melhor forma de você resolver esses potenciais erros. Perfeito. Bem, fechando aqui a nossa abordagem, a gente vai trazer para vocês aqui alguns aspectos de segurança que precisam ser vistos. Então, aqui são as principais características do óxido de etileno, então, em relação à sua temperatura de vaporização, a pressão atmosférica de 10 graus, ou seja, então, você abriu para a atmosfera, ele vai vaporizar, independentemente de estar na presença de oxigênio. Se você atingir uma temperatura de 445 graus, ele vai entrar em autoignição e ele tem uma faixa de inflamabilidade que vai de 2,6 a 100%. Então não adianta simplesmente suprimir a presença de oxigênio, porque ele pode continuar o seu processo de queima. Então ele tem uma série de características de inflamabilidade e toxicidade que precisam ser consideradas. Ele é mais pesado do que o ar, né? E tem um nível um limite de tolerância para o ser humano de 1 ppm para exposição em 8 horas, o que é bastante baixo, né? É, e, e com uma tendência internacional a reduzir isso, né? Ao ver aqui a tendência do EPA, né? Mostrando é, uma direção no sentido de reduzir os níveis de tolerância de óxido de etileno, que hoje já são bastante baixos, e reduzia para níveis ainda menores, né? É, E difíceis de medir, inclusive. exatamente. O que que a agência fez aqui nos Estados Unidos? Eles fizeram uma análise de risco, e comprovaram que ah, escolas ou comunidades que viviam próximas a algumas empresas que possuíam esterilização, especialmente por ETO, eles verificaram uma alta incidência de câncer nessas comunidades. Então, foi quando eles elaboraram uma nova norma, que foi liberada em 2024, para estabelecer qual que é o limite máximo para a exposição dos trabalhadores, mas também qual que é o limite máximo para a liberação dos resíduos no ar, de modo que você não vai afetar a comunidade que estão próxima dessas empresas de esterilização. A outra recomendação da norma aqui nos Estados Unidos é que as empresas comecem a desenvolver outras tecnologias para esterilizar os seus produtos. Mas, de um modo geral, conforme o Cláudio comentou, a ETO continua sendo utilizado globalmente. Eu não vejo que nós vamos parar de usar a ETO, vamos continuar utilizando, porém, é muito importante observar as normas de segurança, de modo que não causamos nenhum dano para a saúde dos funcionários, para a saúde da comunidade que está próxima das empresas de esterilização e para o paciente que vai utilizar o nosso produto. É. Alzira, acho que até complementando, essa questão realmente ganhou uma dimensão muito grande, essa questão da exposição das pessoas ao óxido etileno. Por outro lado, é uma questão extremamente importante, porque só nos Estados Unidos mais de 20 bilhões de dispositivos médicos esterilizados ao ano por óxido de etileno. Então, quer dizer, não existe uma alternativa para isso. Então, eu acho que é importante mencionar sobre os esforços do FDA no sentido de, de, de motivar as empresas a buscarem ciclos cada vez mais eficientes e ciclos com concentrações cada vez mais baixas, né? Então, não faz muito sentido mais pensar em trabalhar em resolver o problema de uma para garantir um nível de garantia de esterilidade, em aumentar a concentração de óxido antes de você esgotar toda e qualquer possibilidade
de melhorar a letalidade do seu processo sem aumentar a concentração de óxido de etileno. Acho que é extremamente Exatamente. importante levar em conta isso, né? Exatamente, Cláudio. A agência, ela colocou um limite de 600 miligramas por ciclo de ETO. Existem algumas empresas que estavam utilizando 900 miligramas, 1.200 miligramas, que eles começaram a revisar todos os parâmetros do ciclo de esterilização e encontrar algumas soluções para garantir a esterilidade e diminuir a concentração de gás utilizado no ciclo. Desse modo, você garante esterilização, garante que os funcionários não vão estar expostos a uma alta concentração e garante que as comunidades que vivem próximas dessas áreas também não vão estar expostas a uma alta concentração de gás eliminado no ar. Exatamente. Bem, aqui a gente traz para vocês um exemplo de uma situação em que, esse é um exemplo hipotético, mas não é incomum, né, que você vê aqui uma situação que você tem várias etapas do ciclo de esterilização, as várias, é, é, dentro das três fases de condicionamento, exposição e lavagem, a gente está mostrando aqui cada passo, né? Então, azul aqui é a presença de ar no início. Você tem ar, depois você começa a substituir o ar por nitrogênio e vapor, que funciona aqui como gases inertes, e você faz uma esterilização com essa composição, por exemplo. E você tem aqui uma parcela de ar ainda, e você tem uma parcela de nitrogênio, e você tem esses 41% de óxido de etileno. Muito bem, aí você começa a fase de lavagem e você começa a reduzir essa concentração de óxido de etileno na sua atmosfera esterilizante, até que você termina aqui com 0,1%, né? E isso pode parecer algo satisfatório. Você fala, quando eu termino meu ciclo, eu tenho só 0,1% de óxido de etileno. Entretanto, a gente tem que lembrar que o limite de tolerância de 1 ppm para 8, o limite é de 1 ppm para 8 horas. E o que o IDLH, que é o índice imediatamente perigoso para a saúde e para a vida, é de 800 ppm. E 0,1% ele representa uma concentração equivalente a 1.000 ppm. Então, um ciclo que tenha esta radiografia que a gente está vendo aqui, ele é um ciclo absolutamente ineficaz e perigoso para as pessoas. Então, todo o trabalho precisa ser feito no sentido de que você, para conseguir isso que a Alzira falou no slide anterior, que se trabalhe com muito critério no condicionamento para que você possa trabalhar com concentrações aqui cada vez menores e que você tenha um processo de lavagem efetivo para que você possa abrir a câmara com nível de segurança elevado, né? Então, e, e isso a gente está falando do término do seu ciclo, a abertura da sua câmara. Agora, não menos importante, é a gente falar do sistema de tratamento, né? Então, vamos imaginar aqui que você tenha eu vou estabelecer um sistema de tratamento. Qual é a eficiência que eu quero no meu sistema de tratamento? Então, hipoteticamente falando, vamos dizer que a gente utilizasse 6 quilos de óxido de etileno no ciclo de esterilização numa câmara industrial. Quer dizer, o limite de tolerância é 1 ppm. 1 ppm equivale a 1,8 miligramas por litro. Se eu tenho uma eficiência de 99%, eu vou lançar 60 gramas em cada ciclo de esterilização que eu faço, eu vou lançar para a atmosfera. Isso são 60.000 miligramas. Se a gente tivesse uma distribuição homogênea, que não é, o oxigênio é mais pesado do que o ar, a gente contaminaria um volume da ordem de 33 metros cúbicos. Mas não é assim que isso acontece, porque o oxigênio, sendo mais pesado do que o ar, ele vai se concentrar nas camadas inferiores, né? Então, é importante que a gente dimensione o sistema de tratamento adequadamente, entendendo que 99% é suficiente, 99,9%, 99,99%, a gente tem que trabalhar realmente uma análise de risco aqui e assegurar as melhores condições para tratamento de óxido etileno. E isso é uma coisa que pode ser validada e ela pode ser facilmente verificada. Porque se nós temos os nossos registros, sabemos quantos óxidos de etileno colocamos dentro da câmara,
saber, e tudo que entrou na câmara vai sair, então, e tudo que sair vai passar pelo lavador de gases. Se é um lavador de gases, você vai ter uma conversão do óxido de etileno em etileno glicol. Então, aquele óxido de etileno que você colocou na câmara, você tem que encontrar dentro do lavador, né? Isso pode ser validado. Existem outros processos processos catalíticos de tratamento que são pouco comuns aqui no Brasil. Alguns aspectos de segurança que precisam ser olhados também, né? Então, são aspectos que a gente entende assim da mais absoluta importância e para o nosso fechamento aqui, a gente mostra aqui para vocês um layout típico de uma central de esterilização, de acordo com a portaria 482, em que você tem um fluxo é, unidirecional e você tem uma área de pré-esterilização, você tem uma sala de comando que é requerida na portaria, você tem uma sala de esterilização, onde fica a sua câmara de esterilização. Depois daqui você vai para uma sala de aeração e daí o seu produto segue o fluxo. E você tem uma área de tratamento de óxido de etileno, onde o óxido de etileno vai ser exaurido da câmara e virá para o tratamento. Você tem uma área de depósito de cilindros aqui segregada e dedicada a isso. E, normalmente uma sala de utilidades é necessária. A portaria exige área de tratamento, sala de comando, sala de esterilização e sala de aeração e depósito de cilindros. Essas são exigências da portaria, mas tipicamente você tem essa configuração. Essas áreas, onde nós podemos ter presença de óxido de etileno, perdão, aqui tem uma expressão negativa, que está positiva, mas é negativa. Desculpa aqui, a gente vai corrigir isso. Essas áreas têm pressão negativa em relação às áreas adjacentes, no sentido de que se você tiver algum vazamento aqui, você não tenha extravasamento de oxigênio para as áreas vizinhas. E aqui uma outra visão da, de uma mesma planta. Bem, era isso que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês. Temos algumas perguntas aqui. Estou vendo aqui que a Beatriz fez algumas perguntas e a gente está aberto aqui à discussão, então. Eu verifiquei que tem uma pergunta, Cláudio, da Beatriz, ela perguntando como se detecta o ETO e como se faz o monitoramento. Eu vou Uhum. apenas elaborar e você pode complementar, por favor. De um modo geral, o ETO, se você, Beatriz, está falando do ETO no ar, é detectado através de detectores de gases portáteis, ah, de- pode ser detectores de gás fixo ou detectores de vazamento para garantir a segurança da área. São, por exemplo, detectores portáteis são dispositivos móveis que podem ser levados para diferentes áreas para medir a concentração do ETO em tempo real. E os detectores fixos são instalados em alguns locais estratégicos na área de esterilização e eles monitoram a qualidade do ar e alerta para a presença de ETO no ambiente. E detectores de vazamento são equipamentos específicos para identificar a origem do vazamento de gás do ETO. Agora, se a sua pergunta é referente a como se detecta o ETO no produto, o resíduo, aí a gente tem que usar a ISO 1099937. Nessa ISO, você tem algumas recomendações de teste, como você fazer o teste no laboratório e certificar qual é a concentração de resíduo que tem o seu produto antes da liberação do produto final. Inclusive, eu gostaria de complementar alguns pontos, falando sobre a concentração do óxido de etileno no ambiente. É, Normalmente, bom, você precisa fazer uma leitura que ela seja confiável e ela seja rápida. E às vezes você precisa ter uma leitura instantânea. Então, uma leitura com retardo, ela não contribui muito para a segurança, né? Então, é importante que ela seja uma leitura rápida. Então, normalmente, se utiliza sensores de estado sólido, Beatriz. São sensores que eles não são seletivos,
mas como você tem uma área controlada em que você não tem outros elementos, não tem outros orgânicos voláteis presentes, você sabe que se você encontrar algum orgânico volátil ali, se o sensor apontar alguma coisa, você sabe que é o óxido de etileno. Então, você tem esses sensores calibrados para o óxido de etileno e eles têm um nível de acurácia que consegue chegar bem, atender bem na faixa aí de 1 ppm e com uma calibração adequada, e eles têm uma resposta rápida, mas volto a dizer, eles não são seletivos, eles são sujeitos à detecção de outros agentes. Então, assim, então, sensor de estado sólido como sensor fixo. Só que esses sensores, eles são sensores que eles têm um consumo de bateria muito elevado. Então, eles servem como sensores fixos, eles servem porque eles são alimentados eletricamente, então você não tem, a questão do consumo não é importante. Agora, se você quer um sensor móvel, um sensor para acompanhar o operador, aí o consumo de bateria ele passa a ser mais relevante, e aí normalmente se utiliza os sensores eletroquímicos. Sensores eletroquímicos são sensores mais adequados para isso, também não são seletivos, mas e eles têm uma resposta um pouco mais lenta do que os sensores de estado sólido. Agora, independente disso, é importante ver que não só a leitura instantânea é importante, mas você acompanhar como que evoluiu a concentração, se você teve vazamento, foi por quanto tempo uma pessoa foi exposta, para que você possa calcular a média ponderada da concentração ao longo do tempo, para você comparar com o seu limite de concentração, né? Então, respondendo, resumindo, normalmente sensores de estado sólido para monitoração fixa, sensores eletroquímicos para monitoração portátil, são os mais usuais. E, e vejo que tem aqui ainda uma outra pergunta sua, Beatriz, sobre qual seria o controle de contaminação do vapor de água utilizado para umidificação, né, para que não seja o foco de contaminação cruzado. Ele é uma pergunta assim bem pertinente, né? Esse vapor é um vapor que vai ter contato com o produto, então é importante que ele esteja livre de elementos que possam comprometer a qualidade do seu produto. Então, a norma ela não estabelece um padrão de qualidade que você deve ter, mas você deve definir esse padrão de qualidade. Qual o padrão de qualidade que você espera? Então, normalmente, você vai definir que é importante que se olhe a questão da qualidade química da água, de que você não tem resíduos de óxido de ferro, de o que quer que seja. Então, você tem que ter atenção não somente ao tratamento da água que você vai usar para gerar o seu vapor, como você também tem que ter uma atenção à sua rede de distribuição, para que você não gere um vapor de qualidade que se contamine ao longo do tempo. Então, esse vapor ele vai ser suprido em vapor saturado, numa condição que ele não é suscetível a levar uma contaminação microbiana desse risco muito baixo, mas ele pode levar uma contaminação química. Então, essa qualidade precisa ser definida e a norma é N4285, estabelece isso. Ela é citada, inclusive, na 1135 como referência, né? Então, como referência da qualidade, ajuda a definir a qualidade da água. É, correto. Você define qual a qualidade da água que você necessita do seu processo, especialmente se o seu produto tem na, na especificação que é livre de endotoxinas. So, de um modo geral, o tratamento da água que nós utilizamos no processo de esterilização pode ser tratado por meio de sistema de destilação ou osmose reversa, que remove os minerais e outras substâncias que poderiam prejudicar o processo ou causar contaminação. Mas você que tem que definir qual a qualidade de água que você necessita para o seu processo, para o seu produto final.
Bom, eu acho que no momento não temos mais perguntas, né? Eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, se puder fazer, a gente ainda dá tempo de responder, né? Mas, de qualquer forma, Cláudio, Alzira, não sei se você tem alguma consideração final. Eu mesmo gostaria de fazer uma observação, uma pergunta. Se vocês veem no futuro, se existe uma alternativa atual ao óxido de etileno, um concorrente, ou se vocês veem no futuro se haverá para a esterilização desses materiais, que, pelo que vocês explicaram bem no início, são materiais termossensíveis, né? Que senão acredito que você poderia fazer a esterilização através de calor, né? Então, enfim, se vocês puderem elaborar um pouco mais isso. Bom, acho que posso fazer um comentário a respeito, Eduardo. Desde que eu era muito jovem, comecei a lidar com esterilização, eu escuto dizer que se busca uma alternativa ao oxietileno. E nós ainda estamos, parece que ainda um pouco distantes disso. Existem, sim, muitos processos que se desenvolveram, os processos de radiação, processos por IBIM, né, são alternativas, mas existem algumas características do óxido etileno que são muito difíceis é, é, de, de serem substituídas. Por exemplo, a questão da compatibilidade de materiais é um processo que é amplamente compatível com diferentes tipos de materiais. Quando você esteriliza um dispositivo médico, você tem diferentes termoplásticos, né? Então, todos eles precisam ser compatíveis com o oxigênio. Ele é absolutamente compatível com eles. Outra questão é a difusibilidade. Muitas vezes você tem uma geometria tão complexa do produto que para esterilizar em escala industrial, você precisa chegar às partes mais internas do produto. E isso você acaba, quando você combina essas duas situações de difusibilidade e compatibilidade, você fica com poucas opções. Se você trabalha, por exemplo, com volumes pequenos, existem outros processos de esterilização que podem ser alternativos em algumas situações. O plasma de peróxido de hidrogênio, por exemplo, tudo. Mas quando você lida com escalas industriais, eu ainda não vejo uma substituição no horizonte. Mas o que eu vejo como uma claríssima tendência é de busca de processos do uso do óxido etileno de uma forma mais eficiente, com uso de concentrações muito baixas. Então, sempre, assim, a gente comentou aqui sobre níveis de concentração, 400 miligramas por litro era considerado uma concentração baixa, né? Hoje em dia já se fala em níveis de esterilização com 300 miligramas por litro. Então, não faz mais sentido a esterilização como era. Então, eu vejo muito mais uma tendência à busca, quer dizer, continua-se a busca por outras alternativas, mas eu vejo como mais real a acontecer buscarmos processos, aplicação do óxido etileno de uma forma absolutamente eficiente, né, aumentando bastante o desafio disso. É. Ok, Aqui nos obrigado. aqui nos Estados Unidos eu tenho visto bastante empresas trabalhando para desenvolver e validar o Eletrobim. Eu vejo como sendo uma tendência que pode substituir o ETO no futuro, mas esse não é um futuro nos próximos 5 ou 10 anos. Acredito que vai ser longo prazo para que a gente possa realmente substituir o ETO. E esse é a recomendação da Agência do Meio Ambiente, que você procure outras alternativas para você começar a utilizar menos ETO, de modo que você proteja o meio ambiente e os seus empregados. Tem uma última questão aqui da Beatriz, né? Eu acho que é a última, porque a gente já está um pouco adiantado no horário, né? Que como se garante que durante a aeração não se recontamina o produto? Ah,
Aí, Beatriz, acho que a grande questão é que o produto ele está embalado e o seu produto tem que ser, a sua embalagem tem que ser uma barreira microbiana, né? Então, se a gente fala, eu vou responder sobre a aeração, mas vou falar também sobre a fase de lavagem dentro da câmara, né? Durante a fase de lavagem dentro da câmara precisa ser feita. Eu falei sobre a importância de definirmos a profundidade de vácuo e a taxa de vácuo. Para quê? Para que você não danifique o seu produto e para que você não danifique sua embalagem. Então, se a sua embalagem permanece íntegra, durante a aeração você não vai ter esse problema. Você vai passar por um processo de aeração, a aeração normalmente vai acontecer em um processo atmosférico, e a segurança é a integridade da sua embalagem. Agora, se a sua embalagem não estiver íntegra, se não tem esterilidade. Então, o que a gente garante que o produto não se recontamina na aeração por meio da segurança, da validação, de considerar a integridade da embalagem como um aspecto fundamental da validação, do desenvolvimento e validação do seu processo. É a embalagem que vai assegurar isso. Ok. Então, nota-se que o desenvolvimento é integrado, né? Você tem o ciclo, você tem o material, você tem a embalagem, né? As variáveis físicas, até a qualidade da água, como os colegas perguntaram, né? É. Se vocês quiserem dizer mais alguma consideração para a gente encerrar, o Cláudio, a Alzira, Olha, eu acho que poderei fazer aqui algumas considerações finais breves. Primeiro, eu acho que assim, uma mensagem fundamental é pensar o seguinte: ao desenvolver um processo, pense primeiro na completa caracterização do produto, depois processo, e depois o equipamento. Evitar saltar da ideia do produto já direto para o equipamento. Não existe um equipamento que faça todos os processos e não existe um processo que atenda todos os produtos. Então, a concepção vai nascer do planejamento a partir do seu produto, né? Então, essa é uma recomendação fundamental. A outra é que, ao definirmos um plano de validação, que a gente não se restringe exclusivamente ao que está na norma, né? Mas vai olhar outros aspectos que acho que precisam fazer parte da validação. Por exemplo, o seu lavador de gases faz parte da validação, o seu processo de tratamento ele está validado também, né? Então, eu acho que são considerações que são importantes para um uso responsável da esterilização por óxido de etileno. É, eu concordo. E a minha recomendação, se você está trabalhando nessa área de esterilização, é importante você ler as normas, entender as normas, mas é mais importante você dedicar um tempo na esterilização, no processo de esterilização. Entender como que o equipamento funciona, entender como que a carga foi efetuada, como que os indicadores foram colocados. É importante você ter a prática. É na prática que a gente aprende realmente sobre o processo de esterilização. E se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, Cláudio e Alzira. Na apresentação você tem o nosso e-mail, o nosso contato, e estaremos dispostos a ajudar naquilo que for possível. Muito obrigada. bom, obrigado, agradeço os palestrantes, agradeço os apoiadores. E aguardem, temos mais seminários da SBCC por vir. Primeiro, dizer que de alto nível, né? Tanto o Cláudio como a Alzira mostraram que é um processo complexo, exige muita preparação e existe um tempo a ser gasto com o processo, com o produto, enfim. Não é uma coisa padrão e nem simples, né? Então, agradeço ao Cláudio, ao Alzira, a Alessandra pela organização, enfim, obrigado a todos. Bom, estamos à disposição para os próximos, acompanhem as atividades da SBCC no site. Obrigado. Obrigada. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.